Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso querido 7 de setembro, dia do nosso Brasil. Eu abri ao acaso o nosso livro Um Minuto com Jesus e recebemos a seguinte mensagem: Eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá. Não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino da sua sensibilidade. A pessoa que faz o bem nas atividades diárias sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito. E mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila no cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. Agora, mais harmonizados, quem quiser fechar seus olhos, vamos fazer a nossa oração inicial. Com um só coração, um só pensamento, vamos subir até Deus pela fé que nele depositamos. Deus, o Senhor que é todo poder e bondade, dê a força àqueles que passam pelas provas difíceis. Coloque em nossos corações a compaixão e a atitude da caridade. Que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não te conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a tua bondade permita que os nobres espíritos derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Dai a todos nós força para suportar as dificuldades de nossas vidas. Dá-nos fé, razão e o teu infinito amor. Jesus querido, magnetize as águas colocadas nos frascos ao fundo e ao bebê-la, que possamos encontrar todas as energias que necessitamos. Ilumine a palavra do nosso irmão Paulinho em sua palestra e que todos nós possamos ser merecedores de tuas bênçãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. E nessa noite, e precisamente no mês de setembro, nós trabalhamos uma temática que é o Setembro Amarelo, que é um mês de valorização da vida, né, e da prevenção da questão do suicídio. Então, existem campanhas bem apuradas no nosso país todo, fora do nosso país. A questão da saúde está muito visando a questão de trabalharmos a questão e compreender o porquê não podemos buscar esta via de acesso à questão de nos libertarmos das provas, das oportunidades. E com certeza muita conversa, muito diálogo, para que nós possamos chegar a uma condição melhor. A temática que nós vamos abordar é sobre obsessão e suicídio. A temática por si parece
grandiosa, parece, mas nós vamos trabalhar ela de uma forma que ela vai ser bem fácil de ser compreendida, e nós vamos perceber nela que são reflexões no sentido de trazer para nós consolo, reflexão, para nós termos a partir daí uma ideia mais exata de quanto que nós precisamos valorizar a nossa vida. Todos nós somos influenciados e influenciamos. As pessoas, nós somos influenciados por familiares, amigos, influenciamos familiares, amigos, todas as pessoas que nos cercam no dia a dia, nós exercemos influência. Essa influência acontece a todo instante. Quando tu conversa com alguém, tu influencia com aquele assunto alguém. Desta mesma forma, existe influência também de espíritos para conosco encarnados e também nós encarnados para com os espíritos. Quando parte daqui alguém que nós amamos muito e nós não queremos que ele parta, nós queremos que ele tivesse ficado conosco e tal, nós o atrapalhamos na sua caminhada. Então nós influenciamos ele negativamente através do egoísmo que nós temos em reter ele na Terra, enquanto que ele está lançando o voo mais alto. Da mesma forma, a espiritualidade, os espíritos que ainda não têm esclarecimento, estão no aspecto de ignorância, também influenciam as pessoas. A causa da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tomam o corpo acessível às influenciações perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Então, todos nós sabemos que alguma coisa em nós, nosso corpo físico, produz a partir daí, uma condição de doença. Da mesma forma, por que os espíritos eles vão nos envolver? Por que eles conseguem nos envolver? Porque nós temos uma imperfeição moral. Ou dizer, nós temos um vício, algo que precisa ser trabalhado em nós. E esse vício, essa condição, é que dá uma porta de abertura para que essa influência aconteça. Quando nós temos pensamentos bons, quando nós fizemos o bem, nenhum espírito inferior que não envolve-se nessa onda, ele consegue nos acessar, consegue nos envolver. Nós só vamos ser envolvidos por espíritos que têm a influência negativa e quando nós achamos nosso padrão vibratório. E aí pode ser por um vício que eu tenho, ou falar mal de alguém, desenvolver o hábito de cultuar esses sentimentos, essas vicissitudes, e aí eu estou gerando em mim uma condição propícia para que os espíritos possam me envolver. Fora isso, não há influência. E os espíritos inferiores usam dessas condições. Como a nossa humanidade passa por momentos de grandes provações, experiências, com grandes dificuldades, nós somos suscetíveis à espiritualidade inferior. Nosso país é um grande exemplo disso. Olha a corrupção acontecendo à volta de toda a questão nacional. É um grande processo de obsessão? Não, necessariamente. Mas quando há um homem que se posta na condição de passar a perna em outro, é uma ferramenta aberta, é uma possibilidade aberta para a espiritualidade trabalhar em cima disso. É um grande caminho para que a influência aconteça. E dessa forma, a humanidade sucessivamente é envolvida. O que fazer para romper isso? Práticas positivas, fazer o bem, para que esse trabalho venha acontecer. Essas características da obsessão. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes.
A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. É o que nós estamos vivenciando. A obsessão como as enfermidades e todas as tribulações da vida devem ser consideradas provas ou expiações e como tal aceitas. Se as oportunidades ou aquilo que a vida me está dando como oportunidades, mesmo que às vezes eu tenha dificuldade, eu tenho que encarar aquilo como um desafio. Se dentro desse processo eu estou aprendendo, posso sofrer a influência? Posso. Mas eu estou em condições sempre de buscar o meu equilíbrio, a minha harmonização, através da busca incessante do bem, da busca incessante de valorizar a vida. Questão do suicídio, temos o direito de dispor de nossa vida? Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona isso. E os Espíritos dizem que não. Só a Deus assiste esse direito. A nós não. Nós não temos direito sobre a nossa própria existência. Deus nos deu esse corpo, nos deu a possibilidade da vida, e nós não podemos a qualquer instante tirarmos a nossa vida. Portanto, suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Não cabe a nenhum de nós tirar a existência, porque é contrário à lei de amor, de bondade, e mostra simplesmente um estado, uma condição do espírito rebelde. E para nós compreendermos isso, quando nós partimos do plano físico, quando todos nós desencarnamos, com exceção do suicídio, todas as desencarnações, todas as desencarnes são determinadas. Cada uma acontece no seu momento. Cada um de nós tem o seu horário, a sua data para retorno. Nós podemos abreviar isso, fazendo mau uso de alimentos, de bebidas, podemos antecipar essas nossas energias. Mas, com certeza, todos nós estamos num propósito de vivenciar experiências. E dentro disso, todos nós partimos em determinado instante. E essa oportunidade, nós não podemos antecipar ela. Nós não podemos fazer com que ela aconteça antes da hora. E as causas que podem levar alguém a antecipar essa condição, normalmente são a falta de fé, a falta de compreensão do que realmente está vivenciando, do que realmente é a vida. E é responsável, todos nós, essa falta de fé, a responsabilidade responsável pela quase totalidade dos suicídios. Por quê? Quem tem fé na vida, quem acredita na vida, não se suicida. Quem compreende a necessidade, os porquês, mesmo que a nossa vida passa por dificuldades, sim, mas quando a gente compreende o objetivo de que nós somos seres espirituais, somos filhos de Deus, criados como filhos de Deus, não num corpo, mas como espíritos, e momentaneamente habitamos um corpo. E nesse corpo nós temos as experiências necessárias para quê? Para nós desenvolver os potenciais adormecidos em nosso ser. Esses potenciais nós precisamos trabalhá-los dia após dia. E por isso que a gente vem renascer no mundo físico. Por isso a gente vem renascer no mundo, no momento atual, tão turbulento, tão cheio de dificuldades, mas são necessárias essas oportunidades. Os maiores incitantes do suicídio é a incredulidade, falta de fé.
e também a questão do materialismo, as doutrinas materialistas, que pregam a questão somente das coisas materiais, e o ser espiritual não existe. Não existe vida, não existe nada depois. É simplesmente momento, agora, aqui, temos que aproveitar e tal, todas as oportunidades. Isso planta a questão da possibilidade de a gente enxergar que ali na frente, diante de uma dificuldade, eu vou fugir, eu vou me adiantar, né? E não é, né? Então, as dúvidas sobre a vida espiritual, porque nessas doutrinas a gente tem a dúvida, né? Na incredulidade, a falta de fé, né? No materialismo, a completa concepção, falta de concepção do que é espiritual, né? Essas ideias, elas ocasionam, né, a questão no ser de uma covardia moral diante de uma dificuldade maior, diante de algo que vem nos mostrar que nós deveríamos usar aquela situação como um desafio para o nosso próprio crescimento. Mas por que eu vou sofrer? Você pensaria, se outros tantos acontece a mesma coisa, partem daqui através do suicídio? Por que não, a mim cabe, né? Se eu tenho uma compreensão da questão espiritual, eu começo a pensar e ter informações, reter essas informações que me servem de base e de referência para a minha vida, para eu modificar o meu pensamento e ter o aspecto, ter essa condição moral de enfrentamento. Não de enfrentar o mundo, de enfrentar as minhas próprias dificuldades, aquilo que é um desafio para o meu momento. Pode ser uma doença, é uma questão de trabalho, é uma questão familiar, não importa. Não podemos achar desse momento uma condição de se desesperar, percebendo que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos luz. Todos nós somos seres espirituais a caminho da luz. Deus é amor, é bondade. E nessa mesma concepção, essa nossa luz, ela só está apagada. Essa nossa luz, ela é um ser que ela está adormecida e ela precisa ser trabalhada. Como é que vai acontecer esse processo? Vai ser de uma hora para outra eu vou ter luz? Não. Ela nasce de dentro do ser, sendo trabalhado nas dificuldades, nas possibilidades. E aí, a gente vai ver que essas dificuldades todas, elas começam a ser oportunidades de crescimento, oportunidades onde eu posso trabalhar com o meu semelhante, as minhas necessidades, as necessidades dele, e eu posso auxiliá-lo. Joana de Anjos nos diz: a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. É a compreensão do ser espiritual que somos. Isso nos dá coragem, nos dá fé, nos faz compreender que somos seres donos e responsáveis pela nossa própria existência. Se o que acontece conosco, ela é resultado daquilo que eu já vivenciei. A minha experiência, hoje, ela é resultado do meu passado. Eu não tive uma vida só. Eu sou um ser de muitas existências já. E continuarei tendo tantas outras. E o meu futuro, ele se constrói a partir do que eu faço hoje, das minhas atitudes diante do que eu faço hoje, do que eu estou a plantar. Diante disso, a gente vai começar a perceber que a vida não é algo que as pessoas impõem, a vida Deus nos impôs. Não, ela nos coloca numa condição de trabalho, uma condição de busca de valorização do meu ser pessoal.
As consequências do suicídio na questão espiritual, muitos conhecem, já tem um pouco de conhecimento da literatura espírita. Ele é um pouco complicado, porque nenhum ser parte do plano físico para o espiritual de uma forma que transgrida algumas leis, de uma forma harmoniosa. Tudo há um reajuste, tudo há uma necessidade de se recompor as leis, porque Deus criou leis magníficas e elas agem em nosso ser. A reencarnação é uma lei. Eu não acredito, mas vai sofrer as consequências dela. Tempos em tempos você vai ir buscar, através do processo de reencarnação, vivências. Mas eu não acredito, não importa. É uma lei. Da mesma forma, nós sofremos as leis de ação e reação. A toda uma ação existe uma reação contrária e com a mesma intensidade e a mesma forma. Então, nós precisamos nos reajustar no plano espiritual quando cometemos algo contra o nosso próprio corpo. É o fim do nosso ser? Não. É uma experiência que vai ser muito vivificada, vai ser muito vivenciada por esse ser espiritual. Vai marcar para ele, para que de uma próxima oportunidade ele não fuja através dessa falsa porta. E aí ele vai perceber que a vida, na verdade, não se extingue. E todos aqueles problemas que ele achava que eram imensos na sua existência, deixando para a família problemas, tendo a fuga, ele vai perceber que não causou nenhuma melhora. E de uma forma, ele vai se dar conta aos poucos da questão espiritual que ele passa. A espiritualidade amiga sempre ampara, jamais deixou qualquer filho de Deus desamparado. A misericórdia divina, ela conhece cada um de nós. E todos nós estamos inseridos nesse mundo, pelo sofrimento, pelas oportunidades, pela vida, de uma forma que ela nos envolve, ela nos ampara. Basta que muitas vezes a gente acha que o mundo está contra nós, está todas as coisas contrárias, mas nós não nos voltamos a Deus. Nós não paramos diante das lutas, das coisas, para referenciar, para ver e valorizar a vida. Ver por que a vida está dessa forma, de outra forma. Por que ela cena desse jeito para mim? E quando eu busco, no fundo do meu ser, a questão da paternidade, que é Deus, eu começo a compreender e, a partir desse processo, eu começo a valorizar a questão da filiação que eu tenho, que eu sou, como filho. E tendo essa compreensão, mesmo que eu tenha cometido erros no passado, quem não os comete? Quem não os cometeu? Nós viemos de uma civilização Idade Média. Nós somos frutos dela. A gente vai julgar alguém por ter cometido esse e aquele? Não pode. Não tem como tu julgar. E assim a vida continua. E a misericórdia divina dando oportunidades para cada um, mesmo que através de um fato desses. Mas é muito doloroso tu partir através de uma condição dessas, quando se pode evitar. Por isso o esclarecimento, tendo uma compreensão melhor, para aproveitar mais essa oportunidade. Na questão da educação, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Pergunta Kardec aos espíritos na questão 208. E eles respondem: ao contrário, bem grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, tornar-se-ão culpados se vierem a falir o seu desempenho. Então, qualquer espírito que vem renascer em nossa família, com as suas tendências, com as suas condições, os pais educam, os pais direcionam,
para que ele possa receber as diretrizes necessárias e importantes para o seu encaminhamento na vida. A educação convenientemente atendida constitui a chave do progresso moral, quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-las do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Aqui lhe fala o autor, Kardec, em si. Ele fala num comentário na questão 917, com relação a essas almas que vêm para nós, esses filhos que vêm para nós. Podem ser filhos normais, filhos através da questão do sangue, mas também aqueles filhos do coração. Qualquer um que vem a nós são seres que podemos trabalhar, mas para trabalhar eles precisamos de aprumo, precisamos de dedicação, ter todo esse trabalho, como ele mostra ali a questão da planta, essa dedicação, esse ajuste, essa harmonização. São os espíritos que na idade de crianças são suscetíveis a receber as impressões. E quando eles recebem essas impressões, eles vão criando em si uma percepção melhor da que é a vida. A influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível. É a questão 645. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Por quê? Mesmo dentro de uma atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. E aí a gente vê, às vezes, em lugares assim onde não poderia quase surgir seres libertos dos vícios, de dentro de uma condição, uma família, de toda ela, e aparecem seres diferenciados, seres que estão desapegados daquela condição. Então, essa é a influência. O meio influencia, sim. É irresistível? Não. Basta ter a vontade no céu. Valorização da vida. No processo das pessoas encarnadas, ela pode acontecer aqui na nossa casa. A gente tem atendimento fraterno, palestras, orientações, livros, mensagens, jornais, sites, com matérias de apoio para aqueles que tendem ao suicídio, que têm tendência. Então, a casa toda é aberta para atividades de pessoas que têm a necessidade, pessoas encarnadas, como todos nós aqui. Mas também ela visa outros tantos trabalhos na questão de todos aqueles que são os espíritos. E como eles podem ser atendidos? Alguém da minha família se suicidou, vai ser o fim do elo de amor que nós temos para com ele? Não. Ele pode ser auxiliado? Sim. A espiritualidade e a casa tem todo um trabalho voltado para isso, que é a questão do trabalho de assistência espiritual, na questão mediúnica, onde esses espíritos são amparados, são auxiliados através de reflexão, de compreensão, para que eles possam tomar o caminho certo. Não é porque a gente desencarna que a gente muda a condição de conhecimento, de ignorância que nós temos. A morte não nos livra de nada, só do corpo físico, mas nós continuamos sendo o mesmo ser que nós éramos aqui em vida física. Então,
precisa haver um conhecimento, uma instrução, uma conversa de uma forma bem harmoniosa, para que esse espírito possa perceber a sua realidade espiritual. Porque quando se parte através de processos, às vezes suicídio ou às vezes mortes trágicas, o espírito não teve a preparação em vida ou não tinha nem a compreensão do que era a vida no plano espiritual. Vai acordar lá como se ele estivesse ainda aqui, num hospital. Vai ser auxiliado? Sim, com certeza. E a espiritualidade, nesse sentido, usa as casas espíritas para auxiliar nesse tratamento e na compreensão desses espíritos, para que eles possam também serem socorridos, serem auxiliados. Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Seu jugo é a observação da lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, porque se impõe, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. O Cristo consola. O Cristo veio trazer consolo para todos nós e sempre veio ao mundo para todos aqueles que estavam sobrecarregados, aflitos. Então, que buscamos muito antes de qualquer solução, de fugirmos de alguma situação, possamos buscar uma casa espírita, possamos buscar um amigo, um conhecido para conversar, que possamos buscar o Cristo no fundo de nosso ser, no íntimo do nosso ser. Buscar o Cristo, conversar com Ele através do processo da oração, e ao sermos auxiliados nessa condição, que Ele, com certeza, Ele vai nos consolar, vai nos esclarecer e vai nos orientar a caminharmos de passos firmes. A vida, ela é bela e cheia de possibilidades de nós aprendermos com ela. Que possamos aproveitar dela o melhor, possamos usar das oportunidades que a vida nos dá para um crescimento, que possa esses sentimentos nossos serem nutridos sempre no sentido de que nós tenhamos sempre à nossa volta família, amigos, e nunca possamos nós deixar eles desamparados, possamos sempre ser o esteio, o braço firme, o amigo que possa auxiliá-los. Dessa forma, tenhamos no Cristo o amparo, o esteio de nossas existências. Que Jesus possa nos amparar e que possamos ter uma boa noite. Então, neste momento, meus irmãos, vamos nos preparar para receber o passe. E vamos pedir ao Senhor da vida, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de todos nós, enquanto recebermos o passe, as energias vindas de Ti, Senhor, queremos agradecer a vida que temos, todo o aprendizado que recebemos e a oportunidade de estar nesta casa,
recebendo o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns segundos, em silêncio, ouvindo esta música harmoniosa, recebemos as energias que vêm do alto, as energias que merecemos. Amigo Jesus, somos-te imensamente gratos pelas maravilhosas energias que aqui recebemos, neste ambiente de tanta luz. Que possamos manter essas vibrações, seguindo teus exemplos de paz, de humildade e de amor. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos e que assim seja.